Boa tarde, tudo bom? Agradeço aí a audiência. Estamos aqui com Júlia Tibúrcio. Eu sou Marcos Abreu, mestre em Direito e em Compliance pela Universidade Ambra, pela Ambra University. E a Júlia Tibúrcio ainda é mestranda. E conversamos com ela no episódio que é Bate-Papo com o Mestrando. A Júlia faz o mestrado em Compliance. Ela já completou a maioria dos créditos. Inclusive, eu fui colega de sala da Júlia na disciplina de gestão estratégica. A gente fez até um trabalho em grupo, que era alguma coisa com networking, com hierarquia entre empresas, não era isso, Júlia? Era isso mesmo. E esse bate-papo aqui, a gente quer saber um pouco mais sobre a Júlia. Ela é advogada, especialista em direito processual e direito material, especialista em direito do trabalho pela PUC de São Paulo e em direito processual civil pelo Mackenzie. E agora faz mestrado em compliance na Flórida pela Ambra University. E aí, Júlia, o que você está achando do curso de mestrado? Antes Agora, de mais com nada, né? pandemia, como é que está? Não, antes de mais nada, agradecer o convite, né? Maior prazer bater esse papo aqui contigo, Marcos. A gente teve uma convivência muito boa mesmo naquele módulo. E, e é exatamente isso que a Ambra proporciona, né? Esse networking, agregar conhecimento, né? Agregar currículo. E eu estou apaixonada pela Ambra, já estou nos finalmente, estou no último módulo já para escrever a monografia, e é isso, eu tenho gostado muito. Por que você resolveu fazer mestrado? Por que você achou que precisava, depois de 2 especializações, fazer um mestrado? Pois é, eu desde que eu finalizei a minha graduação, eu busco me aperfeiçoar mais na minha prestação de serviços. Então, desde então, eu busco estudos, né? Aí fiz 2 especializações e pensei que depois do término dessas 2, né, seria interessante eu me aprofundar em algo mais, né? Ser mais ainda especialista em alguma coisa. E o compliance em si, ele não é tão ligado ao direito, né? Ele tem os seus laços com o direito, mas ele fica entre o meio termo ali da administração e direito. E eu quis inovar, eu quis agregar mesmo conhecimento, agregar currículo, fazer networking, para me especializar e poder prestar um serviço de qualidade aos meus clientes, né? E aí eu achei que o mestrado cairia muito bem nessa etapa da minha vida, e de fato, foi muito, muito bom. Então, a Ambra se encaixou na minha rotina, era tudo que eu procurava, né? Eu queria flexibilidade, eu tenho família, eu tenho 2 filhos, eu trabalho, né? Então eu não abro mão de nada disso, da minha família, da minha carreira, do meu conhecimento. E aí, quando eu fui pesquisar sobre as universidades que poderiam me proporcionar alguma coisa nesse sentido de não abrir mão de nada, me veio a Ambra e deu super certo. Bacana. Eu gosto muito dessa área de compliance, eu acho que tem muito a ver com o direito, apesar de ser uma área distinta, né? Porque os dois buscam dar assim, uma segurança jurídica e uma segurança, uma ideia de previsibilidade, né? A gente viu aí a falta de compliance recentemente em algumas empresas no Brasil, em especial as americanas, né? E que Sim. deram uma quebra e um abalozinho no mercado. E isso é muito interessante, que é um papel que normalmente se espera do direito, né? Evitar impunidade, evitar golpe, evitar fraude, exigir uma aderência ao cumprimento da lei, uma accountability, né? Que eu nem sei como é que traduziria accountability para o português. E a compliance trabalha junto aí, atua junto nesse controle. Eu acho bem interessante. E você já falou, né, que tem um investimento humano aí, que você gastou tempo da família. O que você acha dessa ideia de fazer o mestrado, de fazer um curso online? Eu sei que na pandemia isso ganhou corpo, mas eu Sim. já estava fazendo, assim, a proposta da Ambra sempre foi ser à distância, né? Sempre foi ter uma plataforma online bastante significativa. O que você achou do curso online, terminando?
Só antes de responder a sua pergunta, Marcos, fazer um link com o que você estava falando antes, né, sobre o direito e o compliance. Eu acho que na visão de leigos, né, de próprios empresários mesmo, o advogado é aquele que vai para solucionar o problema que já aconteceu. Compliance é o antes, né? É para prevenir isso. Então, a expertise do advogado ela auxilia muito mesmo nessa questão, mas também precisa ter uma gestão, né? Precisa ter um pouco de administração ali das questões para poder ser um trabalho legal, ser frutífero, né? E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que a pandemia ela veio para ensinar muita coisa, né? Tem que ter muita disciplina para fazer um curso online, qualquer curso que seja, né? E a pandemia veio para ensinar isso, muitos cursos tiveram que virar online, né? E aí tivemos que nos adaptar. Eu, no final da minha pós-graduação, pelo Mackenzie, eu precisei fazer online também, e não é fácil, é difícil também, mas há uma flexibilidade muito maior do que você ter que se deslocar, né, que você ter que ficar lá um tempo, enfrentar trânsito, enfim. O estudo online, ele proporciona um conforto muito maior, e ainda mais se tratando de uma universidade que não é do Brasil, né, e que te proporciona, te dá essa possibilidade de fazer no conforto da sua casa, desde que você tenha disciplina. Então, me adaptei muito bem, eu sou muito disciplinada com relação aos estudos, e acho que é daqui para frente, sabe? A tendência é que mais cursos online sejam realizados, e com a mesma eficiência de um físico, de um presencial. Sim. E o que você achou, assim, quando você foi entrar? Você já tinha certeza que ia funcionar? Você entrou, já estava a pandemia começando? Como é que foi? Eu comecei o curso de mestrado, estávamos ainda na pandemia, foi em maio de 2021 que eu comecei. Não sabia não, viu, se ia dar certo, se não ia. Afinal, era um mestrado, não era uma pós-graduação, né? Mas antes de efetivar, né, a matrícula, enfim, fazer a entrevista para o processo seletivo, eu fui atrás de pessoas, fui atrás de depoimentos, do site, vi tudo que podia, o que me esperava, né, ainda que eu não soubesse de fato o que ia acontecer. Então, assim, eu fui na cara e na coragem mesmo, sabendo do grande nome da Ambra, sabendo dos precedentes dos alunos, né, com essas pesquisas, mas eu só fui mesmo conhecer na prática, e aí fazendo o laço com os professores, com os outros mestrandos, outros alunos, né, e deu certo, deu super certo. Então, pois e você que trabalha com advocacia, você acha que no meio do curso já ajudou alguma coisa? Você já tinha duas especializações, né? Então, você acha que o mestrado já está fazendo diferença? Sem ter o diploma ainda, mas o que você aprendeu, o que você está usando, você já consegue aproveitar no dia a dia? Com certeza, mas já está quase lá esse diploma, viu? Pelo amor de Deus. Diploma na mão, você põe no currículo e às vezes o cara não quer saber, você está com diploma. Sim, sim, sim. Para se inscrever em alguma coisa, você precisa do diploma, daí faz diferença. Sim. Mas na prática, você assim, que é profissional liberal, não precisa, não vai ter um aumento com diploma, não vai ter. Então, olha, faz diferença já? Você acha que você já está usando conteúdo? Ô, Marcos, com certeza, com certeza. Até pela minha satisfação pessoal, né, principalmente, você ter um título de mestre é muito satisfatório, é muito gratificante. Financeiramente, não impacta. Eu acho que para mim, agregou muito mais conhecimento, muito mais prática, e um novo aspecto, né? Eu, há 10 anos, trabalho com o direito do trabalho, né?
E eu senti a necessidade, nesse meio tempo, de ter um outro viés sobre o assunto. E o compliance, ele veio exatamente para linkar isso. Existe aí o compliance trabalhista, existe diversos segmentos do compliance. E, assim, já no andamento do curso, do mestrado, eu já tinha propriedade para falar muita coisa sobre o compliance, linkando com a minha área de atuação. Então, com certeza, agregou demais na minha carreira profissional, não financeira, mas de conhecimento, de qualidade de prestação de serviços. A gente, quando eu fui fazer mestrado, eu tinha interesse de fazer o networking, de conhecer gente, fazer. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, mestrado à distância, né? Deve ter muito conteúdo, mas pouco relacionamento com as pessoas. Eu não percebi bem assim, tanto que eu lembro de você, a gente montou grupo, conversa. Hoje em dia, você monta muito relacionamento por rede social também, né? O que você acha? Você acha que faz falta esse networking, essas oportunidades assim no sistema online? Ou você acha que não faz falta? Você acha que uma coisa compensa a outra, a praticidade? O que você acha do online? Ô Marcos, no início eu fiquei um pouco receosa assim com relação a esse networking, exatamente porque pode ser que o online não dê abertura para tanto. Mas a Ambra é muito diferenciada com relação a isso, né? Tem vários canais na Ambra para fazer esse networking. Então, quando o próprio mestrando ou a própria universidade te dá esse caminho, fica muito mais fácil. E aí, não precisa estar lá frente a frente com a pessoa para fazer qualquer tipo de laço, network, nem nada. A própria tela já nos proporciona isso. E desde o início eu fiz muito contato na Ambra, com os próprios mestrandos, com a equipe da Ambra, com todo mundo. E foi mesmo, teve uma abertura muito legal com relação a isso. E a gente segue, né? Desde o primeiro. Nós estudamos juntos, acho que no primeiro módulo. E de lá para cá, ó, maio de 2021 até agora, a gente ainda se fala, a gente tem uma relação, né? Então, assim, foi ótimo, foi legal. E não só com você, mas com várias outras pessoas, eu ainda tenho contato, a gente troca muito questões profissionais, né? Nos auxilia, um auxiliando ao outro. Então, assim, vale muito a pena e só pelo fato de ser online não significa que você não vai ter essa possibilidade de estreitar os laços com a quem te interessar. Eu lembro que a gente fez um grupo, era o Rafael, que a esposa dele era fotógrafo, né? Isso. Foi. E você é colunista, né? Consta aqui que você é colunista, você escreve regularmente aí no portal de Direito Profissional. Como é que é essa experiência de escrever aí? Pois é. Um influencer, como é que é? Queria, né? Mas não tem esse dom, não, de ser. Mas não tem um impacto? Como é que é? Tem, com certeza. Tem uma responsabilidade muito grande, né? Para qualquer um que divulgue conteúdo na internet, tem uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente quando precisa de muito pouco para um caos se instalar. Então, me sinto, sim, muito responsável naquilo que eu escrevo, procuro não tecer... não dar a minha opinião pessoal, né, sobre o assunto, deixo aí que os leitores concluam sobre o tema, mas é muito gratificante, Marcos, é muito gratificante saber que seu texto tem sido lido, saber que tem gente usando de referência para trabalhos, para mencionar em outras coisas, e eu fico mesmo muito honrada de ter recebido esse convite da Ambra para poder participar das colunas. Eu escrevo quinzenalmente sobre o compliance, mais voltado sobre viés trabalhista, e realmente é muito gratificante, é muito legal. E você fez o Compliance Series Seminar, não foi? Com o professor Dalton também? Sim, foi. Você já fez um sorriso já, você gostou, então me conta como é que foi isso. Na época eu falava com o professor Dalton que eu nunca fui tão ousada na minha vida, porque eu queria falar sobre um tema, eu queria mediar, né, um bate-papo sobre um tema muito novo, muito difícil, que era o compliance no metaverso. E assim,
eu fui atrás de grandes nomes. Eu simplesmente hackeava não, né? Procurava ali na internet quem eram os grandes nomes e ia mandar uma mensagem. Eu achava que eu ia receber muitos nãos, ia ser muito ignorada, mas pelo contrário, as pessoas, esses grandes nomes, foram muito receptivos comigo. Alguns, infelizmente, por incompatibilidade de agenda, não compareceram, né? Não puderam contribuir, mas levei outros 2 grandes nomes do assunto para fazer e foi um bate-papo muito interessante, muito legal. Inclusive, está gravado lá no canal da Ambra no YouTube, para quem quiser assistir. E é muito interessante você ser mediadora de um evento, né? Você tem que pensar muito rápido. Não se sabe o que pode acontecer, incompatibilidade de internet, slide que não passa, e aí você tem que ter um jogo de cintura para fazer aquilo dar certo, e é maravilhoso. É mais uma experiência aí que eu adquiri. Bacana. Então, no final, você está achando que o investimento está valendo a pena. Você tá, mesmo antes de terminar, você já está achando que compensa ou ainda está na dúvida? Como é que De foi jeito essa... nenhum, imagina, de jeito nenhum. Eu vale super a pena o investimento financeiro, o investimento físico, porque cansa, né? São muitos, é muito conteúdo, é muita coisa para ler, são trabalhos, muitos trabalhos a serem feitos, né? E apresentações também. Então, tem o trabalho escrito, tem o trabalho apresentado, você tem que se preparar para isso, porque afinal você não está numa pós-graduação, você está no mestrado, falando com pessoas com outro nível. Então, vale muito a pena o investimento financeiro, profissional também, porque você acaba dedicando um pouquinho do seu tempo profissional ali para se dedicar ao estudo, e principalmente pessoal, né? É um tempinho que a gente deixa de ficar ali com os nossos filhos ou com a nossa família, enfim, fazer alguma coisa do lazer para se dedicar ao estudo. E para mim foi muito satisfatório. Tá ainda, né? Sim. O que você gosta mais? Assim, o que você achou que fosse recomendar? Eu gostei mais. O que você não esperava que acontecesse? Assim, você achou que foi legal? Marcos, a flexibilidade que a Ambra dá para a gente com relação aos estudos e linkando com a nossa vida pessoal e profissional assim, para mim, tá lá no primeiro lugar, sabe? Existem muitas universidades boas também, mas que não dá essa oportunidade para quem trabalha, continuar trabalhando e estudar junto, né? Infelizmente. Né? Então, assim, essa coisa de me envolver com a Ambra, de conseguir me aprofundar nos estudos, o networking, que é maravilhoso, é muito, muito bom. Existem pessoas de todo e qualquer lugar que você possa imaginar, até fora do país, tem gente fazendo mestrado na Ambra. Então, assim, te abre um leque muito grande, e você tem que saber aproveitar isso. Assim, são a grade de professores, a grade curricular é de peso. A gente tem eu tive aulas com professores excelentes que às vezes a gente não sabia nem se o professor estava entendendo o que a gente estava falando, por ser um tema novo, um tema que não é da alçada dele, e ele sabe. Então, assim, você vê que as pessoas estão preparadas para isso, sabe? Então, no meu ranking aqui é a flexibilidade, o networking e a grade curricular que a Ambra dá para a gente é sensacional. Muito bom. Era isso, mais ou menos, a conversa. O programa é rápido, mas tem mais alguma coisa que eu não perguntei, que você queria contar, que você achou que faltou? Marcos, eu acho que aquela coisa que dizem, o aluno é quem faz a faculdade, né? Também, é uma verdade, porque precisa muito do nosso desempenho também para estudar, para correr atrás, enfim. Mas quando a faculdade dá uma mão, né? Dá uma mão para fazer outras coisas, facilita muito. E eu vejo que na Ambra isso é uma preocupação,
sabe? Eles me deram muitas oportunidades, muitas. Escrever na coluna, conseguir fazer a mediação que eu nunca tinha feito, não sabia nem como funcionava, né? Essa coisa de você ter que apresentar para pessoas de outro nível de intelectualidade mesmo, te faz se preparar mais. Então, assim, são muitas oportunidades que existem. E aí basta que o aluno, o interessado, vá atrás, que dá certo, dá muito certo. Eu super indico. Muito bacana. Então, tá bom. É isso. Agradeço aí o convite também para participar, foi muito simpático. Um grande abraço à Júlia, minha colega de curso, e agradeço também a audiência, todo mundo que está aí acompanhando esses 20 minutos aqui de bate-papo com a mestranda Júlia Tiburcio. Obrigada, Marcos. É isso. Encerrando.